Quando cais policiais K9 foram abatidos a tiros, a resistência final da oficial Lena deixou todos sem palavras. Um atirador, mirando na unidade policial K9 um por um, transformou a cidade em um jogo mortal de gato e rato. Com seu leal cão Blasi ao seu lado, Lena enfrenta um confronto de tirar o fôlego contra um assassino vingativo que não vai parar por nada para se vingar. Mas conforme a armadilha se fecha, Lena deve decidir se salvar Blasi significa sacrificar tudo pelo que lutou. O tiro ecoou na noite, dividindo o ar parado como um trovão. Blasi, como pelo eriçado, orelhas alertas, foi repentinamente puxado de seu passo firme. Os dedos da oficial Lena Donovan apertaram a coleira com força, um reflexo, seu pulso latejando em sua garganta. À frente, a silhueta de Max, seu parceiro, seu companheiro de armas da unidade K9 desabou na rua, uma única linha de carmesim se acumulando ao redor dele. O corpo de Max se contraiu uma vez, depois ficou imóvel. Lena não falou. Ela não precisava. O rosnado baixo de Blasi ressoou em seus ossos. Eles já estavam se movendo antes que o eco do tiro tivesse se apagado. Uma mão bateu em seu rádio, mas o chiado estático respondeu a ela. Max, Max, o grito frenético estalou, mas a mente de Lena se recusou a registrar as palavras. Max já tinha ido. Max tinha sido abatido sem aviso, sem chance de revidar. Suas botas estalaram contra o concreto enquanto ela corria, mas as ruas não ofereciam respostas, apenas o cheiro frio e úmido da decadência urbana. Blasi estava na frente dela, com o nariz baixo, suas pernas poderosas devorando a distância. Ele também podia sentir. Não havia perseguição, nenhum movimento para rastrear. Quem quer que tenha feito isso tinha ido embora. Max, Lena murmurou, balançando a cabeça. Como tinha acontecido, ela se forçou a se concentrar na tarefa em questão, encontrar o atirador, encontrar as evidências. Seus olhos examinaram os telhados, os becos, qualquer coisa que pudesse dar uma pista. Mas não havia nada lá, nada para explicar a morte repentina de um parceiro confiável. A tensão, aquela ponta afiada e crepitante de incerteza, agarrou-se a ela como uma segunda pele. Ela não tinha ouvido nada, nenhum passo, nenhum farfalhar de movimento. Apenas aquele tiro perfeito. O silêncio pressionou, espesso e sufocante. A polícia chegou minutos depois, e a cena do crime estava repleta de policiais, equipes de perícia e investigadores. Não demorou muito para que a especulação começasse. Lena estava no perímetro com as mãos nos quadris, seu rosto tenso. O oficial Thompson, um rosto novo entre os veteranos da unidade K9, aproximou-se dela cautelosamente. Lena, alguma ideia de quem faria isso? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Nenhuma pista, ela murmurou, seus olhos ainda examinando os telhados vazios. Mas alguém está lá fora e sabe exatamente o que está fazendo. Seu estômago embrulhou. Quem quer que tivesse matado Max sabia como apagar seus rastros, não deixar nada para trás, sem impressões digitais, sem estojos de projéteis, nada. Conforme a noite se aprofundava, Lena não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados. Na manhã seguinte, uma névoa fria rolou da água, cobrindo a cidade como um cobertor. Era como de costume para o resto do mundo, mas Lena sentia o peso da tragédia pressionando contra seu peito. Max não era apenas um parceiro, ele era família. A equipe lamentaria, mas não pararia. Eles não podiam. Blasi estava mais quieto do que o normal enquanto caminhavam em direção ao carro da polícia, seu pelo liso e brilhante na luz fraca. O cão estava sempre atento, sempre consciente. Ele não era apenas o parceiro de Lena, ele era seu protetor, e hoje, isso parecia mais pesado do que nunca. Enquanto seguiam para a sede da unidade K9, o telefone de Lena vibrou. Uma mensagem do chefe, outro, Rex. A mesma coisa. Sua respiração falhou. O pavor que ela estava evitando agora estava afundando. Quem quer que tivesse derrubado Max não tinha parado. E agora Rex, outro pastor alemão,
tinha caído. Ela bateu a porta do carro, mas o som parecia pequeno comparado ao peso do momento. Outro cão, outro herói caído. Mais tarde naquele dia, Lena e Blas estavam de volta às ruas, desta vez procurando por qualquer vestígio, qualquer dica que pudesse levá-los ao atirador. A cidade parecia mais silenciosa do que o normal, como se ela também estivesse prendendo a respiração. As ruas estavam escorregadias por causa da chuva que havia passado pela manhã e o ar cheirava a asfalto molhado. Os sons do tráfego distante, buzinas e vozes abafadas mal quebravam a tensão no peito de Lena. Ela olhou para Blase, que estava examinando a área com sua precisão habitual, suas patas batendo ritmicamente no concreto. Os olhos aguçados do cão brilhavam de uma sombra para outra, sempre alertas, sempre esperando. Então, como se o mundo estivesse esperando com eles, o telefone vibrou novamente. Os olhos de Lena se arregalaram ao ler a nova mensagem. Rex não foi o último. Estou apenas começando. Sua mão apertou o telefone. Um arrepio, mais escuro que o ar frio do outono, rastejou por ela. Quem quer que fosse, não estava atrás apenas dos cães, estava enviando uma mensagem. E essa mensagem era clara. Os K9 são os próximos. Horas depois, Lena estava sentada em sua mesa, Blase deitado ao lado dela, com a cabeça apoiada nas patas. Ela mal notou a passagem do tempo. Ela estava perdida em pensamentos, juntando fragmentos dos últimos anos, as mortes, a precisão, a natureza metódica não era aleatório. Alguém estava esperando. Alguém sabia exatamente como atacar e desaparecer sem deixar rastros. Então, o nome apareceu, sem ser convidado, Luke Tanner, um caso antigo, uma operação de drogas fracassada. Seu irmão, Eli, estava lá naquela noite, pego no fogo cruzado, culpado pela tragédia que se seguiu. Eli Tanner desapareceu após o incidente. Mas a lembrança de seu rosto, o fogo em seus olhos, as promessas de vingança permaneceu com Lena, enterrada sob anos de investigações. Será que Eli Tanner sobreviveu? Será que esse atirador é ele? Será que ele se tornou a coisa que mais odiava? Um lampejo de movimento do lado de fora da janela chamou sua atenção. Ela nem precisou olhar. Blase já estava de pé, rosnando baixo. Lena se levantou, sua mão instintivamente indo para sua arma. O mundo pareceu se estreitar ao seu redor. O zumbido da cidade lá fora desapareceu. E tudo o que restou foi o peso da pergunta pairando sobre eles. Quem era esse assassino? E o que eles queriam? Ela caminhou em direção à porta, com o coração firme, os olhos atentos. Em algum lugar lá fora, Eli Tanner, ou quem quer que ele tivesse se tornado, estava observando. A noite se estendeu longa e pesada, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração. O cheiro de chuva ainda estava fresco no ar, o cheiro forte de concreto úmido se misturando com os gases de escapamento distantes dos carros que passavam. As botas de Lena rasparam contra o chão áspero enquanto ela se movia em direção à porta, sua mão apertando o metal frio de sua arma. Cada movimento parecia deliberado, embora sua mente já tivesse antecipado a possibilidade de perigo. Ela estava pronta, mas o silêncio do lado de fora a corroía, esticando seus nervos, fazendo com que a espera parecesse muito mais perigosa do que a ação. O rosnado baixo de Blase vibrava através dela, um aviso sutil, um lembrete da ameaça que não era mais uma possibilidade abstrata. O que quer que estivesse esperando lá fora, não era apenas alguém caçando cães, não era apenas uma mensagem. Era algo maior, mais calculado. Ela podia sentir como o arrepio em seus ossos que não ia embora. A luz fraca dos postes de rua mal cortava as sombras do lado de fora, projetando formas alongadas contra o vidro, mas não havia nada lá, nenhum movimento, nenhum sinal de quem estava observando. Ou talvez fosse apenas que eles se tornaram tão bons em se esconder, tão habilidosos em se misturar com a escuridão, que até os melhores olhos podiam perdê-los. A mente de Lena reprisou os eventos dos últimos dias como um filme que continuava pulando quadros. Max e Rex ambos se foram. A natureza meticulosa de cada ataque. E ainda assim, não houve som,
Nenhum sinal óbvio. Eli Tanner, se era de fato ele, sempre foi um fantasma. Um sussurro ao vento. Sua ausência após a morte de Luke dizia muito. Ninguém esperava que ele voltasse assim. Ela pressionou a palma da mão contra a janela, com os olhos semicerrados enquanto examinava a rua abaixo. Sua mente examinou as possibilidades, drones, câmeras escondidas, dispositivos de rastreamento. O que ele aprendeu naqueles anos de silêncio, o que o transformou nessa sombra, nesse vingador sem piedade. Ela quase podia sentir o pulso de sua obsessão, a maneira como ele ligava tudo de volta à morte de Luke. Não era suficiente para ele matar. Não, ele queria quebrar toda a base da lei que havia destruído sua vida. Um ruído repentino e agudo do lado de fora. Um clique fraco. A respiração de Lena parou. Algo se moveu. Uma sombra muito sutil para ser percebida a princípio, então ali apenas um brilho na borda do beco. Ela expirou, firmando seu aperto na arma. O corpo de Blas se tensionou ao lado dela. Suas narinas se dilataram, seus sentidos aguçados de uma maneira que Lena havia aprendido a confiar mais do que nos seus próprios. O cão era mais do que apenas um companheiro. Ele era seu igual na batalha, seu parceiro constante na caça. Outro ruído. Mais perto agora, o leve arrasto de algo arrastando-se pelo concreto. Lena não hesitou. Ela deu um passo para trás com a arma pronta. As orelhas de Blas giraram, seus músculos se enrolaram. Ele estava esperando o sinal. O batimento cardíaco de Lena combinava com o ritmo do silêncio ao seu redor. Ela quase podia sentir o gosto da tensão, espessa como fumaça. Então, um estalo no rádio. Sua mão disparou, agarrando o receptor. Lena, a voz do oficial Thompson veio através. Tensa e tensa, temos uma situação. Alguém acabou de tentar derrubar outro K9. É Rex. A linha ficou muda. O pulso de Lena acelerou, o peso da notícia se instalando sobre ela como uma sombra. Rex. Eles chegaram tarde demais, estava acontecendo de novo. Ela não perdeu tempo. Vá para a área de concentração. Estou a caminho. Ela nem ouviu a porta clicar atrás dela enquanto corria para a noite, Blas perto de seus calcanhares. A cidade parecia diferente agora vazia, como se as próprias ruas estivessem esperando. Também, o ar pairava espesso, pesado como a promessa de algo pior. O cheiro de ozônio persistia, fresco da chuva que já havia começado a retornar. O carro gritou ao virar a esquina. Os pneus girando contra o asfalto liso, os faróis cortando a névoa, cada centímetro do corpo de Lena estava focado na estrada à frente, as luzes da rua tremeluzindo sobre ela como as imagens de um pesadelo. Sua mão agarrou o volante com força suficiente para deixar marcas. Ela podia sentir a presença de Blas ao seu lado, o ritmo constante de sua respiração, seu nariz pressionado contra a janela. Eles estavam perto. Mas Lena não conseguia se livrar da sensação de que não estavam apenas em perseguição, estavam sendo caçados. As luzes piscando dos carros de polícia apareceram à frente, um turbilhão caótico de azul e vermelho. A unidade K9 já estava lá, seus tratadores se movendo com a urgência praticada de uma equipe que conhecia as apostas. Lena saiu do carro, suas botas atingindo o pavimento molhado como um baque decisivo. A cena se desenrolou diante dela como um pesadelo tornado realidade. O tratador de Rex estava perto da ambulância, com os olhos arregalados em descrença. O corpo de Rex jazia próximo, um monte de pelo e músculo que havia sido dilacerado. O atirador havia atacado novamente silencioso, eficiente e sem piedade. Droga, Lena murmurou. Lena, precisamos de você. Thompson chamou, sua voz tensa de frustração. Mas ela não respondeu. Seu olhar já estava no horizonte, procurando nos telhados, nos becos, em todos os lugares. Em algum lugar lá fora, ele estava observando. A polícia sabia que tinha que agir rápido. Eles não podiam deixar ele escapar novamente. Mas a cada tentativa fracassada, com cada cão caído, as paredes se fechavam mais. O perigo não estava apenas nos tiros do atirador, estava na compreensão de que seu inimigo não era mais um homem buscando vingança.
Era um homem que havia se tornado algo totalmente diferente, um símbolo de destruição, não rastreável e implacável. Lena ficou alta, afastando o pavor crescente que se contorcia em seu estômago. Ela não ia perder Blasi também. Não se ela pudesse impedir, mas desta vez, ela sabia que exigiria mais do que apenas velocidade ou habilidade. Exigiria algo mais, algo bruto, algo que forçaria ele a sair de seu esconderijo. Na mesma noite a cidade ficou em silêncio, as ruas vazias, exceto pelo lampejo ocasional. Blasi movido ao lado dela, seus olhos examinando os edifícios ao seu redor. Ele estava tão parado quanto a própria cidade, mas já havia uma vantagem para sua quietude agora. Algo estava errado, algo que havia mudado no padrão. Não era apenas ele que ele estava caçando, era algo mais ilusório, algo que brincava com todos os seus movimentos. O plano foi posto em movimento. A mão de Lena apertou o rádio, sua voz firme apesar do fogo que queimava em seu peito. Estamos em posição. Espere pelo meu sinal. A equipe de policiais e tratadores de capa 9 já havia se mudado para seus postos, espalhados pela área em uma rede apertada de olhos vigilantes. Era uma configuração simples. Um evento público de alto perfil destinado a atrair ele para fora. Os capa 9 realizariam seus exercícios habituais rotineiros, previsíveis, mas essa previsibilidade era a armadilha. As orelhas de Blasi se contraíram para trás quando um leve som chegou aos ouvidos de Lena, um leve arranhão, como o arrasto de uma bota através do cascalho. Ela não precisava olhar para saber que Blasi também havia ouvido. O jogo estava ligado. Os segundos pareceram se estender, cada um fio frágil em uma teia de tensão. O vento aumentou, farfalhando as folhas das árvores que alinhavam o parque, seus galhos balançando como se para avisá-los, mas a noite permaneceu parada, muito parada, como se a própria cidade tivesse parado de respirar. Um repentino lampejo de luz rompeu a escuridão. Um feixe, cortando a névoa, iluminou a borda de um telhado. Ele estava lá apenas uma sombra, indistinta contra o pano de fundo do horizonte da cidade. O coração de Lena falhou. Ela não precisava ver seu rosto para saber que era ele, o atirador que estava observando, esperando o momento certo. Sua presença pairava sobre eles como uma tempestade, mas ele era paciente, muito paciente, e essa paciência era o que o tornava perigoso. Agora, a voz de Lena era um sussurro, mal audível sobre a estática do rádio. Blasi já estava se movendo. Ele saltou para frente com a graça de um predador, os músculos ondulando sob seu pelo, os olhos fixos no ponto onde ele acabara de estar. O ar ao redor deles parecia zumbir, carregado com a eletricidade de milhares de conexões invisíveis. Mas então uma reviravolta inesperada. O tiro ecoou, um único estalo que cortou o ar. Blasi saltou para a frente, mas foi Lena quem se moveu primeiro. Ela não pensou, ela não podia. Ela já estava correndo, suas pernas bombeando, seu batimento cardíaco sincronizando com o ritmo de seus pés batendo no pavimento. Ele tinha atirado, mas ele não tinha atingido Blasi. Ele não a tinha atingido. Ele estava mirando no alvo errado. Ela mergulhou. A bala cortou o ar, errando-a por pouco enquanto ela se jogava para o lado, seu corpo batendo no chão frio e implacável. Ela mal sentiu a dor quando seu ombro se conectou com o asfalto, a força tirando o ar de seus pulmões, mas Blasi não hesitou. Seu corpo era um borrão, uma força da natureza, e em um instante ele estava lá saltando no ar, mandíbulas estalando com ferocidade. O olhar do atirador vacilou. A mão de Lena bateu com força no chão enquanto ela se levantava, lutando para recuperar o equilíbrio. Sua respiração estava irregular, mas seu foco estava claro. Blasi havia alcançado ele. Ele estava em cima dele agora, seus dentes afundando no tecido da jaqueta de Eli, suas patas prendendo o homem no telhado. Eli soltou um grito estrangulado, seu rifle escorregando de seu aperto, mas não era apenas o cão que o havia subjugado, era Lena também. Ela se levantou do chão, sua voz afiada e comandante. Levante-se, Eli. Não havia luta em seus olhos, apenas um vazio oco.
O homem que um dia foi irmão de Luke Tanner agora não passava de um fantasma. Um homem quebrado cuja raiva o consumiu até que não restasse nada além de cinzas. Blasi rosnou baixo, seu corpo rígido e pronto, mas ele não atacou. Ele apenas manteve ele no lugar, como se estivesse esperando o comando de Lena. Você acha que isso vai trazê-lo de volta? A voz de Lena cortou o ar, mordaz e direta. A raiva estava lá, mas por baixo havia algo mais suave, uma tristeza silenciosa que ela não conseguia esconder. Você acha que nos matar vai trazer seu irmão de volta? Acabou. Acabou. Os olhos de Eri piscaram, uma rachadura momentânea na armadura de sua resolução. Pela primeira vez, seu olhar suavizou. Não havia fogo nele, apenas cinzas. Não, ele sussurrou, sua voz mal um raspar. Mas deveria ter. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não restava nada além do uivo distante de sirenes e o lento gotejar da chuva começando a cair. Semanas depois, a unidade K9 se reuniu na quietude da delegacia, seus ombros pesados como o peso do que havia acontecido. O mundo havia continuado, como sempre fazia, mas as cicatrizes permaneceram. Eles sempre permaneceriam. Lena estava sentada na frente da sala, Blasi ao seu lado, ambos cansados, ambos mudados. Um leve tilintar de metal interrompeu a quietude e o chefe deu um passo à frente, uma medalha em suas mãos, seu rosto gravado com respeito. Lena Donovan, Blasi, o chefe começou, sua voz clara, por sua coragem, por seu sacrifício, nós os honramos hoje. Vocês não são apenas oficiais, vocês são o coração desta força. Os aplausos foram lentos no início, mas cresceram, construindo-se como peso do momento. Mas Lena não ouviu. Ela só ouviu o leve arranhar das unhas de Blasi contra o chão. Ela sentiu o calor de seu corpo ao lado dela, firme e verdadeiro. O vínculo entre eles havia sido testado de maneiras que nenhum deles esperava, mas havia perdurado.